Bilionário viu a empregada se trocando sem querer, mas o que chamou sua atenção não foi o que você imagina. Uma pequena marca no ombro dela fez seu coração parar. Era idêntica à da filha que ele enterrou. Será que sua vida inteira foi uma mentira? Inscreva-se no canal e ouça até o final para descobrir toda a verdade. Luciana Soares tinha 27 anos e mãos que contavam a história de quem trabalhava desde cedo. Naquela manhã de terça-feira, ela estava no terceiro andar da mansão dos Montevidéu, limpando o banheiro da suíte principal com o mesmo capricho de sempre. Nossa Senhora, que casa enorme! Murmurou sozinha, passando o pano na bancada de mármore. Só esse banheiro é maior que a casa da mãe Dolores. Luciana trabalhava ali há apenas 2 semanas, mas já tinha se acostumado com o luxo da família. O que não conseguia entender era o patrão. Antônio Montevidéu era diferente dos outros ricos para quem ela havia trabalhado. Educado, mas sempre carregando uma tristeza no olhar. Ela pegou a garrafa de água sanitária para limpar o vaso quando aconteceu. Suas mãos estavam úmidas e a garrafa escorregou, respingando algumas gotas no uniforme preto. "Ai, meu Deus, não pode ser!" Ela exclamou, vendo as manchas brancas se formando no tecido. "Se a Dona Carmen vê isso, me manda embora na hora." Dona Carmen era a governanta, uma mulher séria que tinha deixado claro que qualquer desleixo resultaria em demissão. Luciana não podia perder esse emprego. Era o melhor que já tinha conseguido. Sem pensar 2 vezes, correu para a pia e começou a tirar o uniforme. "Sai, vai, sai essa mancha!" Sussurrava desesperada, esfregando o tecido na água. "Por favor!" Foi quando a porta do quarto se abriu. Antônio Montevidéu tinha chegado mais cedo do escritório. Aos 60 anos, ainda era um homem elegante, cabelos grisalhos, sempre bem arrumados, ternos caros. Mas por trás da aparência de sucesso, havia algo quebrado naqueles olhos. Ele entrou distraído, mexendo no celular, e foi direto para o banheiro sem bater. "Carmen, você poderia... Ai!" Se deparou com Luciana de costas, só de sutiã e calcinha, tentando limpar o uniforme na pia. "Senhor Antônio!" Ela gritou, tentando se cobrir com o uniforme molhado. Desculpa, eu não sabia que..." Ele começou virando o rosto para o lado, mas algo o fez parar. No reflexo do espelho, por uma fração de segundo, viu algo que gelou seu sangue. No ombro direito de Luciana, bem na curva entre o ombro e o pescoço, havia uma marca de nascença pequena e escura, em formato de lua crescente. O mundo parou. "Sinto muito, vou sair agora", ele disse com voz embargada, mas não conseguia desviar o olhar daquela marca. "Não, senhor, a culpa é minha. Derrubei água sanitária no uniforme e..." Luciana falava rápido, ainda se vestindo. Mas Antônio não estava mais ouvindo. Sua mente tinha voltado 27 anos no tempo. Uma bebezinha de 3 meses, deitada no berço do hospital. Pálida, respirando com dificuldade, mas ainda assim a coisa mais linda que ele já tinha visto. E no ombro direito dela, como uma pequena lua crescente, a mesma marca que ele próprio tinha. "Ela é sua cara", Helena tinha dito, tocando a marquinha com carinho. "Até essa marca é igual à sua. Melinda, sua pequena Melinda." "Senhor, tá tudo bem?" A voz de Luciana o trouxe de volta. Antônio piscou várias vezes. Luciana já estava vestida e o olhava preocupada. "Eu... tô bem. Desculpa pelo susto. Foi mal educação minha." "Imagina, senhor. A culpa foi minha." Antônio saiu rápido do banheiro e fechou a porta. Encostou na parede e levou as mãos ao peito. O coração disparado, mãos tremendo. "Não pode ser", murmurou. "Não pode ser ela." Mas aquela marca era idêntica, mesmo lugar, mesmo tamanho, mesma forma. Caminhou até a janela, olhando para o jardim sem ver nada, a cabeça numa confusão total. Ela morreu.
disse baixinho. Melinda morreu há 27 anos. Eu vi o corpo, tive no funeral. Mas e se... E se tivesse algo que ele não sabia? Pegou o telefone com mãos trêmulas. Investigações Silva, bom dia. Preciso falar com o Silva. É urgente. Quem gostaria de falar com ele? Antônio Montevidéu. Ele me conhece. Segundos depois. Antônio, faz tempo. O que posso fazer? Silva, preciso que investigue alguém para mim. Quero saber tudo sobre a vida dessa pessoa. Claro, quem é? Antônio respirou fundo. Luciana Soares. Trabalha aqui em casa. Antônio se trancou no escritório e abriu a gaveta secreta. Lá dentro, guardava fotos da filha morta, certidões de nascimento e óbito. Pegou uma foto onde aparecia segurando Melinda no colo. 2 meses de idade, gorduchinha e saudável. Minha pequena, sussurrou. Você faria 27 anos hoje. A lembrança voltou com força. Era dezembro quando Melinda adoeceu. Pneumonia grave. 3 semanas na UTI neonatal do Hospital São Lucas. Ela vai ficar bem, ele repetia para Helena toda noite. Nossa filha é forte, até que veio a notícia devastadora. Sinto muito, Sr. Montevidéu, o médico havia dito. O coraçãozinho não aguentou. Helena desmoronou nos seus braços. É culpa sua, ela disse depois. Você demorou para levar ela no hospital. Você matou nossa filha. 6 meses depois do funeral, Helena fez as malas. Não consigo mais olhar para você sem lembrar que nossa filha está morta, disse quando partiu. Toda vez que te vejo, lembro que falhamos como pais. 27 anos sozinho naquela casa carregando a culpa. Olhou novamente para a foto. Melinda sorrindo, aquele sorriso banguela que ele adorava. E a marquinha no ombro, pequenininha, escura, em lua crescente, exatamente igual à de Luciana. E se você estiver viva? Perguntou para a foto. E se alguém me enganou? O interfone tocou. Senhor Antônio, o almoço está servido. Já vou. Antes de guardar a foto, olhou mais uma vez para a marquinha. Se você estiver viva, minha filha, sussurrou. Eu vou te encontrar. Prometo. Luciana estava na cozinha de casa, contando para a amiga Jéssica sobre o susto da manhã. Você não imagina o vexame que passei, disse mexendo o café. O que foi? O patrão me viu de calcinha e sutiã. Que? Jéssica quase engasgou. Luciana contou a história toda. Jéssica ouvia de boca aberta. E aí? Ele tentou alguma coisa? Não, nada disso. Ele se desculpou, saiu correndo. Mas ficou me olhando de um jeito estranho, como se tivesse visto um fantasma. O velhinho se interessou pela empregada novinha. Para com isso, não foi nada disso. Foi um olhar como se me conhecesse. Luciana pensou na vida que tinha. Desde que se mudou para São Paulo, não saía muito. Antes disso, viveu sempre numa cidadezinha do interior. Às vezes, me pergunto como seria ter nascido numa família rica, disse. Para de sonhar com o que não pode ter. Jéssica brincou, imitando alguém. Luciana sorriu. Era exatamente o que Dolores sempre dizia. Dolores, sua mãe de criação. Você apareceu na minha porta quando era um bebezinho. Dolores sempre contava. Pouquinhos meses de vida. Sua mãe não tinha condições, então me pediu para ficar com você. Só que ela nunca mais voltou. Por que ela não voltou, mãe? A vida às vezes é complicada, filha, mas o importante é que você ficou comigo. Luciana sempre aceitou essa explicação. Dolores era a única mãe que conhecia, mas às vezes se perguntava como seria a mãe verdadeira. Se pensava nela de vez em quando. Voltando à mansão, passou pela cozinha. Dona Carmen, boa tarde. Luciana, o senhor Antônio perguntou por você hoje. O coração deu um pulo. Perguntou o quê? Queria saber há quanto tempo trabalha aqui, se tem família. Subindo para o 3º andar, passou em frente ao escritório e ouviu.
Quero saber tudo sobre a família dela, Silva. De onde veio, quem são os pais, tudo. Luciana gelou. Ele estava investigando ela? Não me importa quanto custe. Preciso dessas informações urgente. Por que um homem rico estaria interessado na vida dela? Do outro lado da cidade, Dolores estava na máquina de costura, mas as mãos tremiam. O telefone havia tocado 2 vezes. Nas 2, só respiração antes de desligar. Dolores sabia o que significava. Depois de tantos anos, tinham encontrado. Meu Deus, sussurrou, olhando para a foto de Luciana. O que eu vou fazer agora? Eduardo Silveira, 32 anos, desligou o telefone no seu apartamento no centro e sorriu friamente. Era um homem comum, do tipo que passava despercebido. Pegou um envelope com fotos antigas. A primeira mostrava sua mãe, Marta Silveira, uniformizada como enfermeira, segurando uma bebê. A segunda mostrava a mesma bebê sendo entregue para Dolores. Minha querida mamãe, murmurou, você foi tão esperta. Eduardo descobriu a verdade aos 12 anos. Encontrou as fotos escondidas no guarda-roupa da mãe, junto com documentos médicos falsos. Quando confrontou Marta, ela contou tudo. Eu não podia ter filhos, Eduardo, ela disse, chorando. Quando vi aquela bebezinha no hospital sozinha, com os pais desesperados, pensei que estava fazendo um favor. Você roubou uma criança, mãe? Eu salvei uma criança. Os pais nem queriam mais ficar no hospital. Quando Marta morreu 5 anos depois, Eduardo herdou o segredo e decidiu lucrar com ele. Procurou Dolores. A senhora sabe que a Luciana não é sua filha, né? Mostrou as fotos e os documentos médicos originais. Melinda Montevidéu. Os pais dela são bilionários. Imagino que não fariam para ter a filha de volta. Mas ela está morta. Eles acham que ela morreu. Exato. E vai continuar assim desde que a gente se entenda. Assim começou a chantagem. Eduardo exigia uma quantia mensal. Dolores trabalhava dobrado para pagar. Se contar alguma coisa para Luciana, eu entrego tudo para a polícia. A senhora vai presa como cúmplice. Durante anos funcionou perfeitamente, mas agora Luciana estava na casa dos pais biológicos. Eduardo pegou o telefone. Oi, dona Dolores. A voz ficou tensa. Eduardo, o que você quer? Parece que nossa Luciana arranjou um emprego interessante, na casa dos Montevidéu. Que coincidência, não? Eu não sei do que você está falando. Se o velhinho resolver investigar a funcionária nova... Ele não vai investigar nada. Tem certeza? Porque soube que ele andou fazendo perguntinhas sobre ela. Eduardo ouviu Dolores soluçar. Por favor, Eduardo, a Luciana não merece. Só quero que todo mundo continue feliz. Uma conversa hoje à noite resolve tudo. Desligou e olhou as fotos. Parou numa de Luciana aos 16 anos. Não posso deixar isso acabar, murmurou. Não agora que está tão bom. Dolores estava na beira da cama, segurando uma foto antiga de Luciana criança. Perdoa minha filha, sussurrou. Perdoa sua mãe por ter guardado esse segredo. Às 8 da noite, Eduardo bateu na porta. Na manhã seguinte, Antônio chegou cedo. Havia sonhado com Melinda a noite toda e precisava conversar com Luciana. Encontrou-a na sala, encerrando os móveis. Bom dia, Luciana. Bom dia, senhor Antônio. Posso falar com você um minutinho? Ela ficou nervosa. Fiz alguma coisa errada? Não, queria conversar sobre você. Sobre mim? Você estudou? Até o 2º ano. Tô fazendo supletivo à noite. E depois pretende fazer faculdade? Luciana ficou confusa, porque ele estava interessado nos seus planos. Se conseguir dinheiro, quero fazer sim. E se eu te ajudasse? Por que faria isso? Antes que ele respondesse, uma voz atrás dela disse, Luciana, que surpresa te encontrar aqui. Ela se virou e viu um homem bem vestido, sorriso simpático, mas algo nos olhos que a deixou desconfortável. Quem é o senhor?
Sou o primo da Dolores, Eduardo Silveira. Ela nunca falou de mim. Não, nunca ouvi falar de nenhum primo. Família, né? Cada um na sua. Olhou para Antônio. Vim falar sobre um serviço de segurança. Não preciso disso, Antônio respondeu seco. Às vezes, a gente precisa proteger quem ama. Olhou direto para Luciana. Principalmente quando não sabem que estão em perigo. Um arrepio passou pela espinha dela. Que perigo! São Paulo tá violento. Uma moça bonita trabalhando em casa de rico tem que tomar cuidado. Antônio se adiantou. Se for para vender alguma coisa, não estou interessado. Eduardo sorriu friamente. Minha oferta continua de pé. E você, querida, manda um beijo para Dolores. Diz que o primo Eduardo passou. Depois que ele saiu, Luciana murmurou. Que homem estranho. Antônio pensou no sobrenome Silveira. Seria coincidência? Se ele aparecer de novo, me avisa. Tá. E sobre nossa conversa. Se quiser fazer faculdade, posso te ajudar. Você me lembra alguém muito especial que perdi. Alguém da sua família? Minha filha. Ela morreu pequena. Sinto muito. É por isso que quero te ajudar. Você tem a idade que ela teria hoje. 2 horas depois, Antônio encontrou Luciana na biblioteca numa escadinha organizando livros. Cuidado aí em cima. Ela se assustou e se desequilibrou. Ai! Antônio segurou a escada. Calma, já passou. Ela desceu rapidamente. Obrigada. Quase caí. Ficaram próximos por alguns segundos. Antônio notou como ela era delicada, os olhos castanhos iguais aos de Helena. Você realmente me lembra muito alguém. Sua filha? É. Posso perguntar como ela era? Antônio sorriu pela primeira vez em dias. Linda, cheia de vida. E tinha uma marquinha aqui, apontou para o ombro, igualzinha à minha. O coração de Luciana disparou. Ela tinha uma marca no ombro. Uma marca como? Pequena, escura, parecia uma lua crescente. Luciana ficou pálida. Sua marca era exatamente assim. Senhor Antônio, Ela cambaleou. O dia havia sido estressante, não tinha comido direito. Luciana? Antônio a pegou no colo antes que caísse. Segurando-a nos braços, sentiu uma paz que não sentia há 27 anos. Quando ela acordou, viu o rosto preocupado dele. Como se sente? Tonta. Desculpa. Você comeu alguma coisa hoje? Só um café. Isso não é comida. Vem, vamos comer. Na cozinha, Carmen fez um sanduíche. Antônio se sentou ao lado de Luciana. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem alguma marca de nascença? O coração dela quase parou. Por que quer saber? Você disse que tinha uma igual à da minha filha. Luciana puxou o decote mostrando a marquinha. Antônio ficou sem ar. Era exatamente igual. Meu Deus! Sussurrou. Carmen viu a marca e ficou pálida, saindo rapidamente da cozinha. Onde você nasceu? Antônio perguntou com voz trêmula. Hospital São Lucas. Era o mesmo hospital onde Melinda morreu. E seus pais? Não conheci. A mãe Dolores me criou desde bebê. Antônio estava quase tendo um ataque. Tudo batia. Sem pensar, começou a assobiar uma melodia. A música que cantava para Melinda bebê. Luciana parou de comer. Essa música... O quê? Eu conheço. Sempre soube, mas nunca soube de onde. É uma cantiga de ninar antiga. Eu sonho com essa música desde pequena. Sempre achei estranho. Os dois se olharam. Havia uma conexão inexplicável. Às vezes sonho que alguém me canta. Um homem de voz grave, cheiro de colônia boa. Lágrimas escorreram pelo rosto de Antônio. O telefone tocou. Era o investigador. Tenho informações sobre Luciana Soares. Ela foi registrada no mesmo dia que sua filha morreu. A certidão tem irregularidades.
Antônio olhou para Luciana. E o Eduardo Silveira, filho de Marta Silveira, a enfermeira que cuidou da sua filha. Todas as peças se encaixaram. Preciso que você venha aqui, agora. Chego em 1 hora. Antônio olhou para Luciana. Sua filha, sua Melinda, estava viva. Estava ali na sua frente. Luciana, disse com voz embargada. Sim, tem uma coisa muito importante que preciso te contar. 1 hora depois, Silva chegou com uma pasta de documentos. Não vai acreditar no que descobri. Fala tudo. A certidão de Luciana é falsa. Assinatura médica falsificada, registro fora do protocolo. Antônio pegou o documento tremendo. Marta Silveira desapareceu do hospital no dia que sua filha morreu. Nunca mais trabalhou. E o Eduardo. Vida confortável sem fonte de renda comprovada. E olha quem encontrei numa foto antiga. Era Marta segurando uma bebê com marca no ombro. Tem mais. Eduardo visita Dolores toda semana. Tá chantageando ela. Parece que sim. Antônio se levantou. Silva, quero que traga Helena aqui. Sua ex-esposa. Por quê? Porque nossa filha não morreu, foi sequestrada. E está aqui, nesta casa. Antônio, a Luciana é a Melinda, tenho certeza absoluta. Mesmo que seja, precisa de provas, DNA. Então providencia, hoje. Vou providenciar o exame discretamente e vou localizar Helena. Depois que Silva saiu, Antônio olhou pela janela. Viu Luciana estendendo roupas, cantarolando baixinho. A mesma melodia que ele havia assobiado. Nesse momento, teve certeza absoluta. Aquela era sua filha. 27 anos depois, ela havia voltado para casa. Mas antes que pudesse ir até ela, o telefone tocou. Alô? Senhor Montevidéu, tenho algo que pertence ao senhor. Quem é você? Alguém que conhece a verdade sobre sua filhinha. Se quiser ela de volta em segurança, é melhor parar de fazer perguntas. A ligação caiu. Eduardo sabia que ele havia descoberto. E agora Luciana estava em perigo. Eduardo chegou na casa de Dolores às 8 da noite. Ela abriu a porta com os olhos vermelhos. Entra logo, disse baixinho, olhando para os lados. A casa era simples, com móveis antigos e fotos de Luciana nas paredes. Eduardo sentou no sofá como se fosse dono do lugar. Então, Dolores, nossa situação ficou complicada. Eduardo, por favor, eu sempre paguei certinho. Eu sei, o problema é que o papai dela acordou para a vida. Dolores sentou nervosa. Como assim? Antônio Montevidéu, o pai da Luciana. O rosto de Dolores ficou branco. Parece que o velhinho desconfiou. Já contratou investigador, tá fazendo pergunta. Meu Deus do céu, Dolores sussurrou. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala. Sabe o que isso significa, né? Significa o quê? Que se ele descobrir, você vai presa. Sequestro, falsificação de documento. Dolores começou a chorar. Eu só quis cuidar bem dela. E agora você vai fazer o que eu mandar, senão... Senão o quê? Senão eu conto tudo pro Antônio. Você perde a Luciana e ainda vai presa. Dolores secou os olhos. O que você quer? Primeira coisa, não conta nada pra Luciana. Nada. Mas Eduardo... Nada. Se ela descobrir por você, perdemos nossa fonte de renda. Segunda coisa, se o Antônio vier falar com você, não sabe de nada. Nunca ouviu falar em Melinda Montevidéu. E se ele insistir, liga para mim na hora. Eu resolvo. Eduardo pegou as chaves. E seu pagamento mensal agora dobrou. As coisas ficaram arriscadas. Eu não tenho esse dinheiro. Então arruma. Vende alguma coisa, pega emprestado. Na porta, ele se virou. E se a Luciana perguntar sobre mim, você nunca me viu. Depois que ele foi embora, Dolores ficou sozinha, olhando para o retrato da filha. Perdoa eu, minha menina, mas não sei mais o que fazer. No dia seguinte, Dolores não conseguiu trabalhar. Cada barulho a fazia pular da cadeira.
O telefone tocou de manhã. Alô? Mãe Dolores, é a Luciana. O coração apertou ao ouvir a voz da filha. Oi, minha filha. Como você tá? Tô bem. Posso ir aí hoje? Preciso conversar com a senhora. Dolores sentiu um frio na barriga. Conversar sobre o quê? Umas coisas estranhas do trabalho. A senhora vai estar em casa? Vou sim, filha. Dolores passou o dia arrumando a casa para acalmar os nervos. Às 3 da tarde, Luciana chegou com cara preocupada. Oi, mãe. Oi, filha. Quer um café? Na sala, Luciana olhou as centenas de fotos espalhadas. Mãe, a senhora lembra de algum parente nosso chamado Eduardo? A xícara quase escorregou da mão de Dolores. Eduardo? Que Eduardo? Eduardo Silveira. Disse que é primo da senhora. Dolores fingiu que estava pensando. Silveira? Não lembro. É estranho, né? Ele falou como se conhecesse bem a senhora. Deve ser golpista, filha. Luciana tomou um gole do café. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora sempre me contou que minha mãe biológica me trouxe aqui. Isso é verdade? O coração de Dolores disparou. Por que você está perguntando? Luciana contou sobre a marca de nascença, a música, as perguntas de Antônio. E tem mais. Ele disse que a filha dele morreu no Hospital São Lucas, o mesmo onde eu nasci. Dolores suava frio. Isso é coincidência, filha. E se não for? E se tiver algo que eu não sei? Dolores olhou nos olhos da filha. Não conseguia mais mentir. Luciana, fala, mãe. Você não veio aqui como eu sempre contei. Luciana franziu a testa. Como assim? Foi uma mulher chamada Marta que te trouxe. Marta? Quem é? Marta Silveira, enfermeira. O sobrenome fez Luciana gelar. Silveira, como o Eduardo. Ele é filho dela. Que história é essa? Dolores respirou fundo. Marta disse que seus pais tinham morrido, que você não tinha ninguém. E a senhora acreditou? Eu queria tanto ter filha, e você era tão pequeninha. Luciana se levantou. A senhora está dizendo que meus pais não me abandonaram? Não, filha, eles não morreram. Então o quê? Dolores começou a chorar. Marta mentiu para mim também. Ela roubou você dos seus pais. O mundo de Luciana desabou. Ela me roubou. Seus pais achavam que você tinha morrido. Marta falsificou tudo. Luciana sentou em choque. E o Antônio Montevidéu? É seu pai, filha. Seu pai de verdade. Luciana ficou vários minutos tentando processar tudo. Você está dizendo que sou filha do meu patrão? É, filha. E que todo mundo pensou que eu estava morta por 27 anos? Dolores acenou chorando. Por que nunca me contou? Porque tinha medo de te perder. Luciana se levantou e começou a andar. A senhora mentiu a vida toda. Eu não sabia no começo, só descobri quando Marta morreu. E mesmo assim não me contou. Como é que eu ia falar? Como ia dizer que seus pais estavam vivos e eu tinha escondido você? Luciana parou na frente dela. A senhora participou disso? Não! Eu só cuidei de você. Mas sabia que eu era roubada. Dolores tentou segurar a mão da filha, mas ela puxou. Luciana, por favor, eu te amo. Não adianta mais. Luciana pegou a bolsa. Onde você vai? Falar com meu pai de verdade. Luciana, espera. Mas ela já tinha saído. Meia hora depois, o telefone tocou. Alô? Então, Dolores, como foi a conversa? Era Eduardo. Dolores gelou. Como você soube? Tenho meus métodos, contou tudo, né? Você disse para não contar, mas contou mesmo assim. Relaxa, isso até me ajuda. Como assim? Agora ela vai correndo pro papai, e quando chegar lá, vou estar esperando. O que você vai fazer? Vou dar minha versão dos fatos, bem diferente da sua. A ligação caiu.
Dolores tentou ligar de volta, mas ele não atendia. Meu Deus, o que eu fiz? Luciana estava no ônibus, com a cabeça a mil. Tudo fazia sentido. A conexão com Antônio, a música, a marca. Ela era Melinda Montevidéu. Mas também estava confusa. Como os pais acreditaram tão fácil que ela tinha morrido? E Dolores sabia que ela era roubada e nunca disse nada. Quando o ônibus parou, Luciana desceu com as pernas bambas. Chegando no portão da mansão, viu um carro parado na frente. Um carro que reconheceu. Eduardo estava lá. Luciana se escondeu e viu Eduardo no telefone gesticulando nervoso. Ela já deve estar chegando. Não, eu cuido disso. Eduardo desligou e ficou esperando. Luciana não queria falar com Antônio com Eduardo presente. Deu a volta e entrou pela porta dos fundos. Luciana, que susto! Carmen disse na cozinha. Dona Carmen, preciso falar com o senhor Antônio. É urgente. Ele está no escritório, mas tem visita. Eu sei. É por isso que preciso falar. Carmen viu a cara desesperada da moça. Vai pela escada dos fundos. Luciana subiu correndo. No corredor, ouviu vozes e colou o ouvido na porta. Tenho certeza que é engano, dizia Eduardo. Não é engano, Antônio respondeu. Tenho provas. A marca de nascença não prova nada. Deve ter milhares iguais. E o fato dela ter nascido no mesmo hospital, no mesmo dia? Coincidência. Luciana não aguentou mais e entrou. Não é coincidência. Os dois se viraram, surpresos. Luciana! Antônio se levantou. É verdade, não é? Eu sou sua filha. Eduardo se adiantou. Luciana, você não deveria estar aqui. E você não deveria ter mentido sobre ser primo da mãe Dolores. Eu posso explicar. Pode explicar como sua mãe me roubou? Eduardo ficou pálido. Quem te disse isso? A mãe Dolores. Ela contou tudo. Antônio olhou para Eduardo com raiva. Então é verdade. Sua mãe sequestrou minha filha. Seus pais te abandonaram. Eduardo gritou. Minha mãe te salvou. Isso é mentira. Antônio se aproximou. Nunca abandonamos nossa filha. Então por que não procuraram quando ela morreu? A pergunta atingiu Antônio como soco. Luciana olhou para ele. É verdade? Vocês não procuraram? Filha, nós acreditamos nos médicos. Então vocês desistiram de mim? Nesse momento, uma voz feminina veio da porta. Ela não foi abandonada, ela foi roubada. Todos se viraram. O investigador Silva estava parado na entrada com uma mulher de uns 55 anos. Cabelos castanhos, olhos igualzinhos aos de Luciana. Silva falou. Antônio, encontrei Helena. Trouxe ela assim que soube que Eduardo estava aqui. A mulher olhou para Luciana com lágrimas nos olhos. Quem é a senhora? Luciana perguntou. Eu sou Helena Montevidéu, sua mãe. Helena entrou devagar, sem tirar os olhos de Luciana. Meu Deus, você é igualzinha a mim na sua idade. Luciana ficou paralisada. Eduardo tentou sair, mas Silva bloqueou a porta. Você não vai a lugar nenhum. Helena se aproximou de Luciana. Posso ver sua marca de nascença? Com mãos trêmulas, Luciana mostrou o ombro. Helena começou a chorar. É você, é realmente você. Ela estendeu a mão para tocar, mas parou. Posso? Luciana acenou que sim. Quando Helena tocou a marca, as duas sentiram uma conexão instantânea. Eu sempre soube, Helena disse. No fundo do coração, sempre soube que você estava viva. Então por que não me procurou? Porque acreditei nos médicos. E depois, não conseguia mais ficar perto do seu pai. Helena olhou para Antônio. Eu te culpei por anos. Pensei que você não tinha cuidado bem dela. Helena. Mas eu estava errada. Nós dois fomos vítimas. Eduardo tentou interferir. Essa reunião é bonita, mas... Cala a boca! Helena se virou para ele. Você é filho daquela víbora que roubou minha filha.
Por que eu deveria acreditar em vocês? Luciana perguntou para os pais. Vocês tiveram 27 anos para me procurar. Filha, Antônio disse, nós pensamos que você estava morta. Houve funeral. Mas quando me viu, por que não disse nada? Porque achei que estava ficando louco. Helena se ajoelhou na frente de Luciana. Minha filha, sei que é difícil. Nada vai apagar esses 27 anos. Mas eu te amo. Sempre amei. A senhora nem me conhece. Eu te carreguei 9 meses. Dei o primeiro banho. Escolhi seu nome. Melinda. Luciana sentiu um arrepio. Melinda? Por causa da música que seu pai cantava. Luciana começou a cantarolar baixinho. Helena sorriu através das lágrimas. Essa mesma. Eu cantava também. Eu sempre sonhei com uma voz de mulher cantando. Era eu, minha filha. Silva se adiantou. Eduardo Silveira, você está detido para interrogatório. Vocês não podem. Podemos sim. Temos evidências de chantagem. Enquanto Silva levava Eduardo, Luciana ficou sozinha com os pais. E agora? Ela perguntou. Helena segurou sua mão. Agora somos uma família. Uma semana depois, Luciana estava na mansão tentando se adaptar à nova vida. Antônio havia contratado os melhores advogados para investigar o caso. Eduardo ainda estava detido, mas Silva avisou que logo seria liberado por falta de provas conclusivas. Precisamos de mais evidências, ele explicou para a família. Chantagem é difícil de provar sem gravações. Luciana estava na biblioteca quando Helena chegou. Como você está se sentindo? Confusa. É estranho descobrir que tenho outra família. Você prefere que eu mantenha a distância? Não. É que passei 27 anos imaginando como seria minha mãe biológica. Helena sorriu. Eu também estou aprendendo. Você cresceu sem eu ver. A senhora se arrepende de ter ido embora? Me arrependo muito. Estava destruída pela dor, mas não justifica ter abandonado seu pai. Nesse momento, Antônio entrou. Desculpem interromper. Luciana, preciso falar com você. No jardim ele perguntou, como está lidando com tudo? É difícil. Às vezes não sei mais quem eu sou. Você é minha filha, nossa filha. Isso nunca vai mudar. Mas também sou filha da mãe Dolores. E isso não é problema. Amor não tem limite. Luciana olhou para casa. E ela? Como ela tá? Dolores está sofrendo. Acha que você não vai mais querer ela. Claro que quero. Ela me criou com amor. Então por que não vai falar com ela? Porque ainda tô magoada. Ela mentiu para mim. Ela mentiu para te proteger. Luciana suspirou. Eu sei, mas dói. Filha, Dolores está se culpando por tudo. Acha que destruiu sua vida. Ela não destruiu nada. Então fala isso para ela. Naquela tarde, Luciana foi visitar Dolores. Encontrou-a na varanda com cara de quem não dormia há dias. Mãe Dolores. Luciana. Minha filha. As duas se abraçaram, chorando. Perdoa eu, filha. Perdoa por ter mentido. Eu perdoo, mãe. Eu te amo. Você ainda me considera sua mãe? Claro, a senhora sempre vai ser minha mãe. Dolores chorou de alívio. E seus pais verdadeiros, eles não vão me tirar de você? Nunca. Eles querem que a senhora faça parte da família. Sério? Sério. Eles querem que venha morar com a gente? Dolores não acreditou. Morar na mansão? A casa é enorme. Tem espaço para todo mundo. Mas, será que eles realmente me querem lá? Querem sim. Vem comigo falar com eles. Na mansão, Helena e Antônio receberam Dolores com carinho. Dona Dolores, Helena disse, queremos agradecer por ter cuidado da nossa filha. Eu que agradeço por me perdoarem. Não tem nada para perdoar. A senhora foi vítima também. Antônio se adiantou. Dona Dolores, queremos que venha morar conosco. Vocês têm certeza? Absoluta, Helena respondeu. A senhora é parte da família. Mas e se as pessoas perguntarem? Perguntarem o quê? A senhora é nossa família agora.
Dolores começou a chorar de emoção. Eu não mereço tanta bondade. Merece sim, Luciana disse, abraçando ela. A senhora merece todo o amor do mundo. Uma semana depois, Dolores se mudou para a mansão. Ganhou um quarto no térreo, com vista para o jardim. Carmen ajudou ela a se instalar. A senhora vai gostar daqui, Carmen disse. É uma casa feliz. Obrigada por me receber bem. Qualquer pessoa que ama a Luciana é bem-vinda. Naquela noite, a família jantou junta pela primeira vez. Antônio na cabeceira, Helena do lado direito, Luciana do esquerdo, Dolores ao lado dela. Isso parece um sonho, Luciana disse. É um sonho, Helena concordou. Um sonho que virou realidade. E o que vamos fazer sobre Eduardo? Dolores perguntou. Silva está trabalhando no caso, Antônio respondeu, mas precisamos de mais provas. Ele vai ser solto? Provavelmente, mas vamos ficar de olho nele. Dolores ficou preocupada. E se ele tentar alguma coisa? Não vai conseguir, Helena disse. Agora somos uma família unida. Luciana sorriu. É verdade, agora somos 4 contra ele. Mas nenhum deles imaginava que Eduardo já estava livre e planejando sua vingança. 2 dias depois, Eduardo conseguiu liberdade provisória. A primeira coisa que fez foi ir atrás da família. Ele sabia que precisava agir rápido. As investigações estavam avançando e logo descobririam outros crimes. Eduardo estacionou longe da mansão e ligou para Dolores. Alô? Oi, Dolores. Como vai a vida de madame? Eduardo, como conseguiu meu número? Tenho meus métodos. Precisamos conversar. Não tenho nada para falar com você. Tem sim, ou esqueceu que ainda tenho umas coisinhas guardadas? Dolores ficou gelada. Que coisas? Fotos suas recebendo dinheiro, documentos assinados, coisas que provam que você sabia de tudo desde o começo. Isso não é verdade. Não? E essa foto onde você está contando dinheiro na cozinha, sorrindo? Dolores se lembrou. Eduardo sempre a obrigava a sorrir nas fotos, dizendo que era para recordação. O que você quer? Quero que saia da mansão e venha me encontrar, sozinha. Eu não vou. Vai sim, senão mando essas fotos para a polícia e para os seus amiguinhos ricos. Eles não vão acreditar. Vamos ver, 1 hora no cemitério da Penha. Eduardo, por favor, 1 hora, Dolores. Não me decepcione. Ele desligou. Dolores ficou tremendo. Não podia contar para a família. Tinham acabado de aceitar ela. Pegou a bolsa e saiu sem fazer barulho. No cemitério, Eduardo estava encostado num túmulo fumando. Chegou na hora. O que você quer? Quero dinheiro. Muito dinheiro. Eu não tenho. Mas seus amiguinhos têm. 10 milhões de reais. 10 milhões? Você enlouqueceu? É pouco para bilionário. É o preço do meu silêncio. E se eu não conseguir? Eduardo sorriu friamente. Aí você conhece o inferno. Ele se aproximou. Você tem 24 horas, Dolores. E se eu contar tudo para eles? Aí você vai presa junto comigo. E a Luciana fica sabendo que a mãe que ela ama é farsa. Eduardo jogou o cigarro no chão. Ah, e se tentar fugir, eu sequestro a Luciana. Dessa vez, ela não volta. Dolores ficou apavorada. Você não faria isso. Faria sim. Não tenho mais nada a perder. Eduardo foi embora, deixando Dolores sozinha, chorando. Quando voltou para a mansão, Luciana notou algo errado. Mãe Dolores, a senhora está bem? Tô sim, filha, só cansada. A senhora saiu? Fui na farmácia. Luciana aceitou, mas Helena notou que algo estava estranho. Dolores, aconteceu alguma coisa? Não, por quê? A senhora está pálida e as mãos tremendo. Deve ser a pressão. Vou descansar. Dolores se trancou no quarto e olhou pela janela. Viu Luciana no jardim, rindo de algo que Antônio disse. Perdoa eu, minha filha, sussurrou. Mas não posso deixar esse demônio te machucar. Pegou papel e caneta e começou a escrever uma carta.
Na manhã seguinte, Luciana bateu na porta do quarto de Dolores. Mãe Dolores, a senhora não vai tomar café? Silêncio. Mãe! Bateu mais forte. Preocupada, abriu a porta. O quarto estava vazio, a cama feita. Em cima da mesa, um envelope com seu nome. Luciana abriu com mãos tremendo. Minha filha querida, quando você ler essa carta, eu já vou ter ido embora. Eduardo voltou e está me chantageando de novo. Ele tem fotos que podem me incriminar e ameaçou machucar você se eu não conseguir 10 milhões de reais. Eu não posso pedir esse dinheiro para os seus pais. Prefiro desaparecer a colocar você em perigo. Perdoa sua mãe por ser covarde. Te amo mais que tudo. Dolores. Não! Luciana gritou, correndo escada abaixo. Pai! Mãe! Venham aqui! Antônio e Helena chegaram correndo. O que foi, filha? Luciana mostrou a carta, chorando. A mãe Dolores foi embora. O Eduardo está chantageando ela. Antônio pegou a carta e leu rapidamente. 10 milhões? Esse cara enlouqueceu. Onde ela pode ter ido? Helena perguntou. Não sei. Ela não tem parente, não tem para onde ir. Antônio pegou o telefone. Silva, sou eu. Preciso que encontre Dolores Soares urgente. Como assim Eduardo foi solto ontem? Ele desligou furioso. Eduardo foi liberado ontem. Silva está indo atrás dele. E se ele fez alguma coisa com a mãe Dolores? Luciana se desesperou. Calma, filha, vamos encontrar ela. 2 horas depois, o telefone tocou. Senhor Montevidéu, sou da polícia. Encontramos uma mulher na ponte do Rio Pinheiros. Ela tinha esse número no bolso. O sangue de Antônio gelou. Como ela tá? Conseguimos convencer ela a não pular, mas está muito abalada. Onde ela tá? Hospital das Clínicas, ala de observação. Antônio desligou. Acharam a Dolores. Ela quase se jogou da ponte. Luciana desmoronou. É culpa minha. Não, filha. A culpa é do Eduardo. Vamos para o hospital, Antônio disse. Agora. No hospital, encontraram Dolores numa cama sedada. O médico explicou. Ela estava em crise quando chegou. Falava que tinha arruinado a vida de todo mundo. Doutor, ela vai ficar bem? Luciana perguntou. Fisicamente, sim, mas vai precisar acompanhamento psicológico. Por quanto tempo? Pelo menos 2 semanas aqui. Depois, terapia. Luciana olhou através do vidro. Dolores parecia tão frágil. Isso não pode ficar assim, ela disse. Não vai ficar, Antônio respondeu. Eduardo cruzou a linha. Antônio reuniu Silva e Helena na sala da mansão. Chegou a hora de acabar com isso. O que você tem em mente, Ana Silva perguntou. Vamos dar para o Eduardo exatamente o que ele quer. Como assim? Os 10 milhões. Mas numa armadilha. Silva balançou a cabeça. Antônio, isso é perigoso. Não se a gente gravar tudo. Chantagem é crime. E se der errado? Não vai dar. Vou usar Luciana como isca. Não, Helena protestou. Nossa filha não. Ela vai estar segura. Polícia por perto, microfone escondido. É arriscado demais. Mãe Helena, Luciana disse, entrando na sala. Eu quero participar. Filha, é perigoso. Ele fez mal para minha mãe. Quero que pague. Antônio olhou nos olhos determinados da filha. Você faz exatamente o que eu mandar. Prometo. Silva pegou o celular. Vou chamar reforços. Precisamos de pelo menos 4 policiais. E eu vou providenciar o dinheiro falso, Antônio disse. Como? Helena perguntou. Notas falsas por cima, verdadeiras por baixo. O suficiente para ele morder a isca. Onde vai ser o encontro? Shopping do centro. Praça de alimentação, movimento mais controlável. E se ele trouxer alguém? Melhor. Mais gente para prender. Luciana respirou fundo. Quando fazemos isso? Hoje à noite. Quanto mais rápido, melhor. 2 horas depois, tudo estava pronto. Luciana ligou para Eduardo. Alô?
Eduardo, é a Luciana. Luciana, que surpresa! Consegui o dinheiro que você pediu. Conseguiu? Convenci meus pais. Eles querem que isso acabe. Quanto? Os 10 milhões. Mas você tem que prometer que vai embora. Claro, onde nos encontramos? Shopping do centro. Praça de alimentação, 8 horas. E como eu sei que não é armadilha? Porque eu vou estar sozinha, só eu e o dinheiro. Eduardo riu. Tá bem, Lucianinha. Até às 8. Quando desligou, Luciana estava tremendo. Consegui, ele vem. Ótimo, Antônio disse. Agora é só esperar. Às 7h30, a família chegou ao shopping. Silva e 4 policiais à paisana já estavam posicionados. Lembra do que combinamos, Antônio disse. Fala o mínimo possível, deixa ele falar. E se ele quiser contar o dinheiro? Você diz que tem pressa, que seus pais estão esperando. Helena beijou a testa da filha. Vai dar tudo certo. Luciana foi até a praça de alimentação e se sentou numa mesa central, a mochila no chão entre as pernas. Às 8 horas, Eduardo apareceu, bem vestido, sorrindo. Lucianinha, como você cresceu? Oi, Eduardo. Ele se sentou na frente dela. Cadê o dinheiro? Luciana apontou para a mochila. Aqui. Posso ver? Não aqui. Tem muita gente. Então vamos para outro lugar. Não, aqui mesmo. Você leva e vai embora. Eduardo riu. Você acha que eu sou bobo? Como eu sei que o dinheiro tá aí? Luciana abriu um pouco o zíper mostrando os maços. Tá vendo? Os olhos de Eduardo brilharam. Nossa, 10 milhões mesmo. Agora pega e desaparece. Calma. Primeiro quero saber uma coisa. O quê? Por que você está fazendo isso? Por que proteger a Dolores? Porque ela é minha mãe. Mesmo sabendo que ela mentiu para me proteger. Eduardo balançou a cabeça. Você é muito ingênua, Luciana. Talvez. Mas não sou uma pessoa ruim. Pessoa ruim? Eu só faço negócios. Chantagear é crime. Provar é difícil. Luciana respirou fundo. E se eu tiver gravado nossa conversa? Eduardo riu. Gravado? Com o quê? Luciana mostrou o celular na mesa. Com isso. O sorriso sumiu do rosto dele. Você tá blefando. Tô não. Tá tudo gravado. Você pedindo 10 milhões. Eduardo se levantou bruscamente. Sua pirralha! E tem mais. Olha em volta. Eduardo olhou e viu Silva se aproximando com os policiais. Eduardo Silveira, você tá preso. Isso é armadilha. É justiça, Luciana disse. Você tem direito de ficar calado. Silva continuou colocando as algemas. Eduardo foi levado, gritando. A praça inteira parou para assistir. Luciana correu para o abraço dos pais. Conseguimos! Conseguimos sim, Antônio disse. Agora ele não incomoda mais ninguém. No hospital, Dolores estava acordada quando a família chegou. Ela parecia melhor, mas ainda frágil. Perdoa eu por ter tentado fazer uma besteira. Não tem nada para perdoar, Luciana disse abraçando ela. Tem sim, eu quase. O importante é que você tá viva, Helena disse. E temos uma notícia boa, Antônio acrescentou. Que notícia? O Eduardo foi preso, dessa vez para valer. Dolores não acreditou. Preso? Como? Luciana contou tudo. A armadilha, a gravação, a prisão. Ele confessou na gravação. Vai ficar muito tempo na cadeia. E eu? Vou ser presa também? Não, Silva disse entrando no quarto. Você é vítima, não cúmplice. Tem certeza? Absoluta. Você foi chantageada por 15 anos. Dolores chorou de alívio. Então acabou? Acabou, Antônio confirmou. O médico chegou. Como a senhora se sente? Melhor, muito melhor. Ainda vai ficar mais uma semana aqui, para observação. Tudo bem, já foi o pior. Uma semana depois, Dolores recebeu alta. A primeira coisa que fez foi ir ao cemitério onde estava enterrada uma criança que não era Melinda. Vim pedir desculpas, ela disse para o túmulo.
por ter participado dessa mentira sem saber. Luciana estava ao lado. A senhora não sabia, mãe. Não foi culpa sua. Agora essa criança vai ter o descanso que merece. E nossa família vai ter a paz que merece. De volta à mansão, Silva estava esperando. Tenho novidades sobre Eduardo. Que novidades? Ele vai ficar preso enquanto aguarda julgamento, sem fiança. E a pena pode pegar até 15 anos. Chantagem, ameaça, extorsão. Luciana sorriu. Então, ele vai ficar longe da gente por muito tempo. Muito tempo, Silva confirmou. E tem mais. Conseguimos rastrear parte do dinheiro que ele extorquiu de Dolores. Quanto? Uns 50 mil reais. Tava numa conta poupança. 50 mil? Nossa Senhora! É todo seu. Vai ser liberado quando o processo acabar. Dolores não sabia o que dizer. Eu nunca tive tanto dinheiro. Agora tem, Helena disse. E merece. O que vou fazer com isso? O que quiser, Antônio respondeu. É sua liberdade. Dolores olhou para a família. Sabe o que quero fazer? O quê? Quero viajar com vocês, conhecer lugares bonitos. Que ideia linda, Helena disse. Para onde querem ir? Antônio perguntou. Praia, Dolores disse. Sempre quis conhecer o mar. 2 meses depois, a família estava numa casa de praia em Ubatuba. Dolores tinha visto o mar pela primeira vez e chorado de emoção. É mais bonito do que imaginava, ela disse. Luciana observava os pais conversando na varanda. Pela primeira vez, pareciam um casal de novo. Em que você está pensando? Helena perguntou, se aproximando. Em como a vida mudou rápido. Para melhor? Muito melhor. Helena se sentou ao lado da filha. Posso te contar uma coisa? Claro. Eu nunca parei de sonhar com você todas as noites por 27 anos. E agora que me encontrou, me sinto completa, pela primeira vez em décadas. Mesmo eu sendo adulta? Filha, você pode ter 27 anos, mas para mim ainda é minha bebezinha. Luciana se emocionou. Posso te chamar de mãe? Sempre. Antônio se aproximou. Posso interromper? Claro. Ele se sentou na areia. Queria falar uma coisa. Tô pensando em me afastar dos negócios. Se afastar? Por quê? Porque perdi 27 anos da sua vida. Não quero perder mais nenhum dia. Pai, quero te ver crescer profissionalmente. Quero conhecer meus futuros netos. Netos? Luciana riu. Eu nem namorado tenho. Vai ter. Uma moça linda como você não fica sozinha muito tempo. Helena olhou para Antônio. E nós? Como ficamos? Como você quiser. Eu quero tentar de novo. Eu também. Eles se beijaram pela primeira vez em 27 anos. Finalmente! Luciana gritou. Família completa! Dolores apareceu na varanda. O que vocês estão comemorando? Meus pais vão voltar a ficar juntos. Graças a Deus, já estava na hora. Naquela noite, jantaram ouvindo o barulho do mar. Sabe, Dolores disse, nunca fui tão feliz. Nem eu, Helena concordou. Luciana olhou para os três. Vocês sabem o que é engraçado? Se o Eduardo não tivesse aparecido, talvez nunca tivéssemos descoberto a verdade. É verdade, Antônio disse. No fundo, ele ajudou sem querer. Que ironia, Helena riu. Mas ainda odeio ele, Dolores falou. Também odeio, Luciana disse, mas estou grata pelo final feliz. Ainda não acabou, Antônio disse, pegando uma caixinha. O que é isso? A aliança que ia dar para você aos 18 anos. Ele abriu a caixinha. Dentro, uma aliança delicada com uma lua crescente gravada, como sua marca de nascença. Luciana chorou. Você guardou por 27 anos? Sempre acreditei que ia encontrar você. Ele colocou a aliança no dedo da filha. Agora você é oficialmente uma Montevidéu. E uma Soares também, Dolores acrescentou. Sou Luciana Soares Montevidéu, filha de 3 pessoas maravilhosas.
Eles se abraçaram enquanto o mar cantava uma canção de paz. 6 meses depois, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Luciana começara a faculdade de pedagogia. Antônio se afastara gradualmente dos negócios, passando mais tempo em casa. Helena voltara a pintar. Dolores abriu uma pequena escola de costura numa sala da mansão. Numa tarde de sábado, Carmen apareceu no jardim. Senhor Antônio, tem uma repórter na porta. Repórter, por quê? Diz que a história de vocês saiu no boletim policial. Quer fazer uma matéria. Antônio suspirou. Era só o que faltava. Quer que eu mande embora? Não, Helena disse. Vamos ver o que ela quer. A repórter era jovem, simpática. Sou Carla Santos, da TV Globo. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre vocês. Por que nossa história interessa? Antônio perguntou. Porque é sobre família, perdão, recomeço. As pessoas precisam de esperança. Luciana olhou para os pais e para Dolores. O que vocês acham? Se pode ajudar outras famílias? Helena disse. Então vamos fazer. Antônio decidiu. A entrevista durou 2 horas. A repórter se emocionou várias vezes. Como a senhora conseguiu suportar 15 anos de chantagem? Pelo amor da minha filha, Dolores respondeu. E vocês perdoaram o Eduardo? A família hesitou. Ainda não, Helena disse honestamente. Perdão leva tempo. Ele destruiu muita coisa, Dolores acrescentou. Mas um dia, talvez, Antônio disse, se ele se arrepender de verdade. 2 semanas depois, a matéria foi ao ar. O impacto foi imenso. Olha, Luciana disse, lendo comentários. Tem gente dizendo que nossa história deu força para denunciar chantagens. Que bom, Dolores disse. Nossa dor serviu para ajudar alguém. 3 meses depois, Silva ligou. O julgamento do Eduardo vai começar. Vocês querem estar presentes? Queremos, Antônio respondeu. No tribunal, Eduardo estava mais magro, cabisbaixo. Quando viu a família, baixou a cabeça. O juiz foi direto. Eduardo Silveira, você se declara culpado das acusações? Me declaro. 10 anos de prisão. Sem direito à progressão nos primeiros 3 anos. 10 anos. Eduardo seria um homem de 42 anos quando saísse. Depois da sentença, a família se reuniu na calçada do tribunal. Acabou mesmo, Luciana disse. Acabou, Antônio confirmou. E agora? Dolores perguntou. Agora vivemos, Helena respondeu. Finalmente livres. Voltando para casa, encontraram Carmen preparando um almoço especial. Qual a ocasião? Vocês merecem comemorar. Durante o almoço, Antônio se levantou. Quero fazer um brinde. A nossa família maluca, ele disse levantando o copo de suco. A segunda chance, Helena acrescentou. A mãe Dolores que me ensinou o que é amor, Luciana disse. E a Luciana, Dolores finalizou, que me ensinou que vale a pena lutar. Eles brindaram no jardim da mansão, sob o sol dourado da tarde, sabendo que finalmente estavam em casa. Gostou dessa história? Me conta nos comentários, Eduardo teve o que mereceu? Até a próxima história.